dia, meu nome é Rosane, sou da Universidade de Alagoas. O meu polo fica em Olho d'Água das Flores. Hoje eu vou fazer uma apresentação do professor Emanuel Cunha, Projeto Integradores 3. O meu trabalho é falando sobre física mecânica. O que quer dizer isso, né? Que são os movimentos. Olha só, aqui é um cabo de guerra, né? Então, tá os dois, aqui estão do lado dois corpos, né? Que estão puxando o mesmo peso. Aqui tem um outro movimento, que é ele fazendo, empurrando, né? Aqui é o atrito, né? Que aqui é uma geladeira, que eu não desenho muito bem. Aqui o corpo empurrando. E aqui é a aceleração. Então, agora eu vou explicar, né? Esse movimento aqui. Existem duas forças, né? Opostas aqui, sendo exercida ao mesmo tempo com as forças que foram aplicadas com a mesma intensidade. O carrinho não se desloca, mantendo-se sempre em inércia. Movimento, que esse movimento aqui é um movimento chamado estático. Agora eu vou falar para vocês sobre o outro movimento. Ocorreu um movimento de deslocamento a partir do momento que ele está empurrando aqui, tá vendo? Então é para o horizontal, né? Na direção oposta à força aplicada, pois a força foi exercida de trás para frente, mantendo o deslocamento sempre na direção e sentido em que está orientada a força resultante, que age sobre ela, né? Agora eu vou falar para vocês sobre a força do atrito. Na figura apresentada, mostra uma geladeira em repouso. Aqui se chama o que essa força? Atrito estático. Em seguida sofre um movimento. E esse movimento, né, também é chamado-se atrito dinâmico, produzido pela força do homem sobre a mesma. O movimento apresentado é de ação e reação. Agora eu vou falar para vocês sobre a aceleração, né? A aceleração é um movimento de deslocamento após a força aplicada em um corpo estático, né? Colocando em movimento. Agora eu vou falar, fiz também para vocês aqui elaborei 5 questões, né? Falando sobre o seguinte, né? O que é um movimento estático, né? O movimento estático é quando um corpo está em equilíbrio, quando a somatória de todas as forças que atuem sobre ele é uma forma nula, ou seja, é igual a zero. Que nem essa daqui que eu expliquei para vocês aqui, né? Ó, do carrinho. Então agora eu vou falar para vocês, me explique sobre a força de atrito, que é essa força aqui. É uma força que se opõe ao movimento dos corpos. A mesma é perpendicular à superfície e tem direção opostas ao peso. A sua determinação depende da força normal e do coeficiente de atrito, né? Que seria esse daqui, né? A geladeira e o corpo. Comente sobre o movimento de uma força resultante. É um trabalho, né, da força resultante que atua sobre um corpo, um intervalo de tempo, qualquer é igual à variação de sua inércia cinética naquele intervalo de tempo. Em relação à figura mostrada, né, no simulador, me explique sobre o movimento de aceleração, que é esse movimento aqui, né? Então, o movimento de aceleração, o que que é? Sua velocidade é sempre o quê? Constante, sendo assim, esse tipo de movimento não possui aceleração nula, que é esse caso aqui. Como é chamado na física quando existem dois corpos em equilíbrio? São chamados de estático. O objeto está sempre em repouso, que é esse caso aqui, ó. Tá vendo o movimento do cabo de guerra? Olha, ele puxa para o lado direito, o outro puxa para o lado esquerdo, né? E mantendo na mesma em repouso. Então, gente, o que eu concluí com esse trabalho? Concluí o seguinte, né? Que o simulador ajuda no desenvolvimento, né, do aprendizado, buscando ajudar a resolver determinados exercícios de física e facilitando um conhecimento enriquecedor, em que o aluno vai atrás de novos horizontes. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que através da teoria e da prática, quando faz os desenhos, a gente pesquisa, a gente já tem mais um aprendizado mais enriquecedor. E aqui agradeço pela atenção de todos.